estamos tratados como objetos. Então, móveis e utensílios. Eu queria falar uma coisa também que é muito importante, que a gente não falou ainda, que é a questão dos direitos humanos, né? Implicada com a nossa profissão. Então, nós, como o psicólogo está muito próximo, né, de certas realidades, por exemplo, falando de prisão, eu, quando trabalhei no Conselho Penitenciário, vou contar só uma historinha, tinha uma cerimônia de livramento condicional, que o Conselho, que os conselheiros deveriam participar. Só que eu fui participei só de uma, porque o que eu vi? Eu vi um preso que estava sendo colocado em livramento condicional, que estava com tuberculose. Onde é que ele pegou? Durante o cumprimento da pena. E ele continuava doente. Ele ia ser posto em liberdade doente. Mas isso foi visto pela gente ali na hora, pela tosse dele, você está entendendo? Não estava tratado, não. Mas só a tosse dele, que ele não tossiu lá, tinha um colega médico, falou, isso é tuberculose. E olha, então, que cerimônia é essa, gente? É macabro, né? A gente tem várias histórias macabras para contar, né? Nossa, a gente for começar a falar. Porque a tortura é realidade dentro do presídio. Os espancamentos, né? As situações que eles são postos nus, né? Submetidos a constrangimentos e ameaças. Aquelas revistas, né? Que no Rio estão quase que rotina. Não sei atualmente, mas aquelas fotos que tem, né, dos presos todos nus, agachados, quando eles estão procurando estoque lá dentro, arma. Então, são práticas de tortura e de constrangimento, de humilhação, que às vezes podem ser diárias, né? E o psicólogo, ele entra em contato com essas coisas. Então, a nossa prática profissional nos obriga também, a nossa ética, né? Nos obriga a denunciar. E isso talvez incomode também, por isso nós estamos muito pressionados, né? Porque nós vamos claramente nessa direção, de denunciar esses constrangimentos que os presos passam, a prática de tortura, né? Então, quando nós presenciamos, nós ficamos também expostos, né? Porque se nós denunciarmos, vamos também sofrer perseguição. E isso, a denúncia da tortura, isso é uma coisa discutida mundialmente, né? Existe o protocolo de Istambul, que é um documento que foi tirado pela ONU, né? Criando vários procedimentos de denúncia de tortura. Mas todo mundo sabe, quem trabalha no sistema penitenciário, sabe o quanto é difícil, né? O quanto a gente não pode ser uma ação só do psicólogo, né? Isso teria que ser uma ação mais coletiva da sociedade brasileira, na hora que a sociedade brasileira realmente se preocupar com aquilo que acontece atrás dos muros da prisão, que aí nós não chegamos ainda nesse ponto, né? Apesar de a gente ter uns conselhos da comunidade, né? Mas a gente tem os conselhos da comunidade ainda, pelo menos no Rio, absolutamente assistencialista. Só para dar aquilo que o Estado não dá. É o colchão, a roupa, a pasta de dente, papel higiênico, festinha de Natal e fica por isso mesmo. E com certeza lá dentro é manipulado, porque a gente sabe que tudo que se dá, né? Entra dentro da lógica corrupta do sistema. Então, se não for muito bem acompanhado por quem dá, pronto, né? A gente sabe o que acontece. Então, a questão ética, ela atravessa o trabalho do psicólogo totalmente, porque inclusive por isso, porque ele estando no dia a dia prisional, ele entra em contato com as práticas, vamos dizer, violadoras de direitos humanos. Tira o exame criminológico, tira o psicólogo da salinha, ele vai ter que também se deparar com isso e vai ter que fazer alguma coisa com isso, que seria muito bom para o Brasil, se nós tivéssemos condição de enfrentar esse problema como sociedade brasileira, esse problema de direitos humanos, né? Então, eu espero que esse governo que se inicia agora, né, nós cheguemos a ver isso, né? Que nós avancemos nessa área de direitos humanos. Aí logo, né? Porque a gente está... Acho que a gente podemos, nesse momento, acho que a gente foi brilhante, assim, acho que a conversa contribuiu em termos de conteúdo, de possibilidades de a gente estar colocando para a sociedade, para a categoria.
E eu diria mesmo que a gente já tem uma esperança, porque a gente, assim, nesses últimos tempos, essa trajetória toda, assim, nós temos tido uma receptividade muito grande. Quando a gente começa a explicitar, abrir esse diálogo, a gente começa a perceber uma aceitação. Talvez também nós tenhamos essa responsabilidade de nos implicar nessa tarefa como um todo, na universidade, muitos daqui estão na universidade, enfim, no próprio conselho, no nosso trabalho, de poder produzir uma outra via, né, uma outra discussão. E nós temos tido muita, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, embora tenha surgido daqui essa medida de contra a resolução, nós também temos tido muita receptividade. Acho que falta não, temos que ampliar ainda mais esse debate. Então, até convido, né, a nós que a gente vai continuar agora o trabalho lá com os colegas que estão produzindo uma primeira discussão que vai para o sistema e depois a gente poder consolidar isso no encontro nacional. Eu acho que é importante também assim, a gente deixar isso marcado. Essa resolução não saiu da cabeça do Conselho Federal. Exatamente. Isso foi fruto do processo de discussão. Achei muito bom começar e não participou, e não quis, infelizmente, a gente tem uma categoria, né, de profissionais ainda, né, numa construção histórica aí de muito isolamento, de muito, né, nos seus consultórios, nas suas coisas, nas suas práticas mais individualizadas, pouco coletivas. Então, assim, é lamentável, eu vejo isso pelos colegas lá do Rio, que chegam a dizer, mas eu não sabia de como, não sabia. No primeiro encontro regional de 2005, esse auditório tinha 80% dos psicólogos da SEAP do Rio. Como vocês estão dizendo que não ouviram? Mas eu não imaginava que o conselho... Gente, mas isso é um processo. Chega uma hora, ou você se posiciona com aquilo, ou então você empurra aquilo mais um tanto com a barriga e as coisas vão acontecendo. Então, acho que isso é importante, marcar, de que é essa resolução 09 que veda ao psicólogo a prática do exame criminológico, fundamentada na questão ética, não é jurídica, mas é ética, fundamentalmente, ela não é uma coisa que foi lançada assim, de uma hora para outra. Ela é fruto de um processo de discussão longo na categoria. Então, eu acho que aí... Uma coisa que é interessante, assim, marcar, eu acho, que os psicólogos do sistema prisional de todos os estados que participaram desse processo tiveram um posicionamento a favor da construção dessa resolução. Eles tiveram um posicionamento firme aqui no Rio Grande do Sul. Nós levamos para parte o posicionamento daqui do estado, reafirmando a importância de termos uma resolução que vetasse o exame criminológico. E também nós temos que reconhecer que tem também outras psicologias que têm posicionamento contrário, e nós vamos ter que lidar com esse debate. Mas sabe o que eu acho também? Eu não sei se essas outras psicologias têm assim, um conhecimento de fato da prática da ponta, como da realidade. Como essa coisa produzida lá na ponta, no sistema. Porque nós que vivemos isso lá dentro e que sabemos como essa prática se dá, e que a gente vê que é isso, é produção burocrática de uma escrita. Um exemplo disso, um dos argumentos utilizados uma pessoa, né, para falar a favor do exame criminológico foi que os presos não são obrigados a fazer o exame criminológico. Então, isso é um desconhecimento absoluto da realidade factual que existe no sistema prisional. A pessoa não tem nenhuma noção do que é uma realidade prisional. Eles podem estar cadeira sempre. Você não pode ser obrigado. Eles são obrigados, sim, sempre foram. Só que a pessoa afirma que eles não são obrigados. É um desconhecimento. Uma coisa que os psicólogos do sistema podiam fazer também é organizar visitas para profissionais que nunca foram no sistema penal. Para conhecerem a realidade, não só para